Esta é a história de Jesus, contada por alguém que testemunhou o poder da fé e ouviu o relato daqueles que o conheceram de perto. Uma história que começa com uma promessa. Há muito tempo, Deus prometeu que enviaria um Salvador ao mundo, e essa promessa começou a se cumprir quando um anjo, Gabriel, apareceu a um sacerdote chamado Zacarias, no silêncio sagrado do templo. Zacarias e sua esposa, Isabel, já eram idosos e nunca haviam tido filhos. Mas Gabriel trouxe uma mensagem inesperada. Você terá um filho, Zacarias. Ele se chamará João e preparará o caminho para o Senhor. Mas o plano de Deus não parou aí. Gabriel apareceu novamente, desta vez a uma jovem chamada Maria. Ela estava prometida em casamento a José, um carpinteiro. E a mensagem foi ainda mais surpreendente. Você será a mãe do Filho de Deus, e ele será chamado Jesus, o Salvador. Maria, assustada, perguntou como isso seria possível, mas o anjo respondeu: para Deus, nada é impossível. Meses se passaram, e Maria, grávida, viajou com José até a pequena cidade de Belém. Lá, em uma noite silenciosa, Jesus nasceu. Não em um palácio, mas em um estábulo simples, entre animais. Os primeiros a saber não foram reis nem poderosos, mas pastores, homens humildes que cuidavam de seus rebanhos nas colinas. De repente, o céu se encheu de luz e anjos anunciaram: hoje nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. E assim, numa cena de simplicidade e humildade, o maior acontecimento da história da humanidade ocorreu. Jesus, o Filho de Deus, havia chegado ao mundo. Pouco sabemos sobre a infância de Jesus, mas Lucas nos dá um vislumbre de um momento crucial. Quando Jesus tinha apenas 12 anos, durante uma visita ao templo em Jerusalém, ele desapareceu de vista. Seus pais, Maria e José, o procuraram por 3 dias. E onde o encontraram? Entre os doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos ficaram maravilhados com sua sabedoria. Quando questionado por seus pais, Jesus respondeu: vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Desde cedo, Jesus já sabia quem ele era e qual era a sua missão. Anos depois, quando Jesus tinha cerca de 30 anos, ele foi até o Rio Jordão, onde João Batista, seu primo, pregava e batizava. Jesus foi batizado por João, e algo incrível aconteceu. Os céus se abriram, e uma voz declarou: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Era o início de sua missão. Mas antes que pudesse começar, Jesus foi levado ao deserto, onde por 40 dias enfrentou o inimigo, Satanás. Tentado a usar seu poder de maneira egoísta, ele resistiu, pois Jesus sabia que sua missão era muito maior. Após o deserto, Jesus começou a chamar homens simples para segui-lo. À beira do mar da Galileia, ele encontrou Pedro e João, pescadores. Ele os chamou dizendo: sigam-me e farei de vocês pescadores de homens. Eles largaram tudo e o seguiram. E logo, sinais e milagres começaram a acontecer. Jesus curava os enfermos, libertava os oprimidos, e até mesmo o mar e o vento obedeciam à sua voz. Mas mais do que milagres, Jesus veio para ensinar sobre o reino de Deus. Por onde Jesus passava, multidões o seguiam, sedentas por suas palavras. Ele falava em parábolas, histórias simples com significados profundos. Na parábola do semeador, ele explicou como a palavra de Deus deve ser plantada em nossos corações, para que dê frutos. Em outra, o filho pródigo, ele falou sobre o perdão e o amor incondicional de Deus. E na parábola do bom samaritano, Jesus desafiou a sociedade, mostrando que o verdadeiro próximo é aquele que ama sem preconceito. Cada história tinha um propósito, e cada lição tocava o coração das pessoas, revelando a essência do reino de Deus. Mas nem todos aceitavam suas palavras, e a oposição a Jesus crescia. Na noite antes de sua prisão, Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Ele partiu o pão e ofereceu o vinho, símbolos de seu corpo e sangue, que seriam entregues
em sacrifício por muitos. Depois, no jardim do Getsêmani, Jesus orou com grande angústia, sabendo o que estava por vir. E então Judas, um de seus próprios discípulos, chegou com soldados. Jesus foi preso. Condenado à morte por aqueles que ele veio salvar, Jesus foi crucificado. Enquanto pendia na cruz, Jesus ainda mostrou compaixão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E com suas últimas palavras, ele entregou seu espírito. Aquele que nunca pecou, morreu por todos nós. Mas a morte não podia segurá-lo. No terceiro dia, o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Suas palavras eram verdadeiras. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele apareceu aos seus discípulos, vivo, mostrando as marcas da cruz em suas mãos, provando que a vitória sobre a morte era real. Antes de subir aos céus, Jesus deixou uma promessa: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E então, diante de seus discípulos, ele ascendeu ao céu, onde está à direita de Deus. Mas sua missão ainda continua. Através de todos os isso, mesmo após a ascensão de Jesus, a história estava longe de acabar. Ele deixou uma missão clara para os discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os discípulos, homens comuns, sabiam que não poderiam cumprir essa missão sozinhos. Foi então que a promessa de Jesus se cumpriu. No dia de Pentecostes, enquanto estavam reunidos, algo extraordinário aconteceu. Um som como o de um vento impetuoso encheu o lugar, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo havia chegado. Os discípulos, antes temerosos e confusos, foram preenchidos com o poder do Espírito. De repente, eles podiam falar em outras línguas e, corajosamente, começaram a pregar sobre Jesus a todas as pessoas que estavam em Jerusalém naquele dia. A transformação era evidente. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes antes de sua crucificação, agora pregava com ousadia diante de multidões. Nesse dia, 3.000 pessoas foram batizadas e a igreja começou a crescer. O que começou com um pequeno grupo de pescadores e cobradores de impostos agora se tornava um movimento imparável. Com o poder do Espírito Santo, os discípulos espalharam a mensagem de Jesus por todas as partes. Eles enfrentaram perseguições, prisões e até a morte, mas nada os fez desistir. A missão era clara: compartilhar o Evangelho, a boa nova de que Jesus havia ressuscitado e oferecia vida eterna para todos que nele crescem. E entre eles surgiram novos líderes, como Paulo, um antigo perseguidor dos cristãos que teve um encontro transformador com Jesus. Ele se tornou um dos maiores missionários da história, levando a mensagem de Cristo para o mundo gentio. A história de Jesus não terminou com sua ascensão. Ela continua até hoje. O impacto de suas palavras e ações ressoam pelos séculos, transformando vidas em cada canto do mundo. Milhões de pessoas, de todas as culturas e nações, seguem o que ele ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Seus ensinamentos sobre perdão, compaixão e esperança permanecem vivos, inspirando gerações a buscar uma vida de propósito e significado. Jesus não foi apenas um grande líder ou professor. Ele é o Salvador, e sua mensagem continua a mudar o destino da humanidade, um coração de cada vez. Então, o que você vai fazer com essa história? Jesus não nos chamou apenas para ouvir, mas para agir. A decisão é sua: seguir o caminho que ele traçou ou continuar como se essa história fosse apenas um conto distante. Lembre-se, Jesus prometeu: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A jornada não terminou e ela pode começar com você, agora mesmo. Seja parte dessa história, a história de fé, esperança e redenção. A história que ainda está sendo escrita
em você.